Oi, gente! Sejam bem-vindos novamente aqui ao Tá Servido. Eu tenho se você tá pensando em sair para ir para outro canal, esquece, você vai ficar aqui com a gente. Sabe o que eu vou fazer hoje? French Onion Soup, que é aquela sopa francesa de cebola. Aí às vezes as pessoas ficam assim, ah, mas cebola, né? Torce o... Não, é muito maravilhoso. E é tão fácil de fazer, você vai adorar o que eu vou te mostrar aqui hoje, tá? Então vem comigo que a gente vai fazer French Onion Soup aqui no USBR TV. Então, para nossa receita, como eu falei, é muito fácil, tá? Os ingredientes são muito básicos, você pode encontrar em qualquer supermercado. Então, vou te falar aqui agora, ó. Cebola, a gente vai cortar a cebola em juliana aqui, bem fininha. Tomilho, manteiga, claro, porque, né, comida francesa tem manteiga, muita manteiga. E aí eu vou colocar um Italian Seasoning ou uma misturinha italiana de ervas, pimenta do reino, sal, vinagre branco. Se você quiser usar vinho branco, pode ser também, tá? E eu também vou usar caldo de carne, que caldo de carne é o que dá o sabor. Se você não gosta de caldo de carne, tudo bem, não tem problema, você pode usar caldo de frango, tá bom? E para finalizar, eu vou vou colocar o pão no forno. Eu tô usando sourdough, mas se você quiser usar French onion, não French onion, o French bread, você pode usar French bread também, ou pão francês. E também queijo para finalizar, mas o queijo é outra história, eu volto para ele mais tarde quando a gente terminar o prato, ok? Então, como eu falei, a gente vai cortar nossa cebola em juliana. Eu já cortei mais ou menos umas 7, 8 cebolas aqui. E aí você deve estar pensando, nossa, mas é muita cebola. Não, não é muita cebola, tá? Porque a gente vai caramelizar essa cebola toda quando terminar de ficar pronta, entendeu? Então ela vai diminuir. Então olha só, eu vou pegar minha cebola aqui, eu vou cortar o topo e a raiz da cebola para fazer aquela nossa superfície estável, né? Como eu sempre menciono aqui no programa. E aí eu vou cortar a cebola no meio. E aí vai ficar bem mais fácil de você retirar a casca, tá? Pode tirar mais ou menos as duas primeiras camadas da cebola aqui. E essa cebola tá tão ardida, gente. Eu tava cortando antes e tava chorando. Mas eu não tava chorando, como eu digo sempre, comida não deixa a gente chorando, deixa a gente emocionado, que é tão maravilhoso, né? Então eu vou pegar minha faca e vou cortar em juliana. Quando chegar na metade da cebola, eu viro ela de ladinho aqui também de novo e continuo até o final, ok? Mesma coisa aqui. E aí vou cortar toda aqui, vou juntar com o restante. E a gente vai começar a levar isso tudo para o fogo, para começar a caramelizar a nossa cebola. Se você fizer a caramelização correta, dura mais ou menos uns 35 a 45 minutos para você caramelizar a sua cebola completamente, tá? Mas se você tiver um pouquinho no rush aqui, mais ou menos 25 minutos e não tem problema. Você vai do gosto de cada um. Tem gente que gosta ela mais caramelizada ou que seria ela mais molinha, tá? E tem gente que ainda gosta ela um pouquinho cozida, mas um pouquinho crunch. Então, a gente vai fazer dos dois jeitos aqui e aí você vai ver o quanto que fica maravilhoso. Então aqui eu vou ligar nosso fogão elétrico, né? Quem tem fogão elétrico em casa sabe como é que é controverso. Eu gosto muito de fogão a gás, mas fogão elétrico é bom. Se você tem fogão elétrico em casa, olha, fica atento, viu, gente? Porque isso aqui é um problema. Eu sempre esqueço. Na minha casa agora que eu moro tem a gás, mas estou mudando para uma casa que tem elétrico, então tô com medo. Mas então, eu vou deixar a panela bem quente. Não precisa ser muito quente, porque se estiver muito quente, o que acontece? Você vai queimar a manteiga, você não quer queimar a manteiga, tá? Eu vou colocar 2 colheres de manteiga, é isso mesmo, tá? Mais ou menos 2 onças de manteiga, eu vou começar a derreter. E aí, na hora que a manteiga estiver completamente derretida, eu vou começar a colocar as cebolas assim aos poucos, tá? Que aí se você vai colocando ela, cozinhando aquela primeira etapa, porque se você colocar tudo, ela não vai cozinhar totalmente gradual, tá?
Enquanto a manteiga derrete, vou falar pra você dessa jaqueta linda que eu tô usando. A chefuniforme.com arrasa, né, gente? Então, assim, se você estiver pensando, nossa, que jaqueta tudo, realmente é tudo. Todos os uniformes deles são maravilhosos. E para você que tá assistindo, se você quiser comprar as jaquetas da chefuniforme.com, você vai lá, na hora que você fizer o checkout na sua compra acima de $75, com o cupom Tá Servido, você ganha free shipping, né? O envio grátis para todo lugar do mundo. Então, vai lá, chefuniformes.com, vai comprar essa jaqueta linda. Tem de todas as cores, principalmente para as mulheres, né? Porque a gente sempre fica assim, é muito grande. Não, eles têm as jaquetas perfeitas para o seu tipo de corpo. Ela fica maravilhosa. Então vai lá, chefuniformes.com. Então agora a manteiga já derreteu. O que a gente vai fazer? Como eu disse, vou começar a colocar a nossa cebola aqui. Eu vou colocar mais ou menos 1/4 da cebola e deixar ela caramelizando. Vou colocar mais um pouquinho aqui. E aí você vai mexer ela até tudo ficar com a manteiga encobrindo ela todinha. E aí você deve estar se perguntando, é manteiga com sal ou é sem sal? Sinceramente, gente, não faz muita diferença se você usar a com sal. Eu particularmente gosto mais a com sal, porque ela já vai incorporando todo aquele sabor na comida, né? E aí no final você só precisa adicionar um pouquinho a mais de sal para finalizar o seu prato, tá? Então, como eu falei, vamos começar aqui, deixar isso aqui cozinhando até ficar uma cor bem bonita, translúcida, né, da cebola. E assim que começar a ficar translúcida, a gente adiciona a próxima etapa de cebola até você terminar isso tudo e continuar cozinhando ela. Então aqui, agora, como eu falei, a gente colocou a primeira etapa das cebolas, né? E aí tá criando no fundo da panela uma coisa que chama fonte. Fonte é aquela crostinha que fica quando você vai cozinhando. E isso é muito bom, porque todo o sabor da cebola tá ficando no fundo da panela. E aí daqui a pouco, quando a cebola estiver completamente pronta, a gente vai deglaciar a panela. Então fica ligado aí que vai ficar muito delicioso. Então aqui, ó, a cebola já tá criando uma corzinha. Então é exatamente isso, tá? E aí eu vou começar a adicionar mais um pouco da cebola aqui para continuar cozinhando tudo junto. Porque como eu falei, se você colocar tudo junto na panela, o que acontece? Você não vai ter espaço, né? Dependendo do tamanho da sua panela. Aí como eu falei no começo do programa, você deve estar pensando, é muita cebola, olha aí como é que ela já diminuiu, tá vendo? Então é exatamente assim que você quer. Vai ficar muito bom. E o cheiro, gente, tá um cheiro tão gostoso aqui. Tô com uma fome. Todo mundo aqui no estúdio já tá assim, nossa, tá com um cheiro muito bom. Realmente tá muito bom. Então agora eu vou continuar cozinhando isso aqui. E aí vamos para a terceira parte da cebola, assim que já tiver completamente pronta. E aí, vocês estão se preparando para o Halloween? Gente, aqui nos Estados Unidos, eu não sei se vocês já souberam como é que é. Se você mora aqui nos Estados Unidos, você sabe como é que é. É muito, muito legal. E aí a gente está preparando um programa especial de Halloween para você. Então você tem que ficar ligado na nossa programação, porque vai ser muito legal. E aí, como, né, a gente faz tudo por você que está em casa, se prepara que todo mundo vai estar fantasiado aqui no estúdio. Vai ser uma festona, vai ser muito bacana. Eu ainda não sei qual fantasia que eu vou colocar, né? Mas eu já tenho uma ideia. Então, vocês vão ver, vai ser muito legal. Então você manda aí qual que é a ideia que você tem de fantasia. De repente, que você quiser alguma assim que a gente né, coloque o Paulo, o Joab, ou eu, ou o pessoal aqui do estúdio. Você, fulano tem que vestir dessa coisa, você tem que vestir desse. Então avisa aí, de repente. E de comida também, né? Se você tem alguma comida especial de Halloween, ou até Thanksgiving, né? Que Thanksgiving também tá chegando mês que vem. Avisa aí pra gente, que eu vou ficar muito feliz de cozinhar pra todo mundo aqui. Então, enquanto eu tô mexendo a cebola aqui, a segunda parte da cebola, você já pensou no seu sorriso? Você deve estar pensando, o que tem a ver o sorriso com cebola? Então, o sorriso, sabe o que é? O cartão de visita do seu rosto. Então, se você tá preocupado aí, tipo, eu tô com uma dor de dente, eu queria colocar um aparelho, né? Ficar com um sorrisão bonito, você tem que ir lá na Art Design Dental. Então eu vou te contar agora por que a Art Design Dental é tão maravilhosa. Acabou aquela história de ir para o Brasil para fazer tratamento odontológico. Agora você tem a chance de fazer aqui mesmo, nos Estados Unidos.
Tratamentos ortodônticos, implantes e estética é na Art Design Dental. Dentistas licenciados que falam a sua língua e com toda atenção ao seu bem-estar na hora dos procedimentos. Faça uma avaliação para tratamentos com aparelhos convencionais ou invisíveis, implantes, além de botox e fillers. Ligue agora mesmo e marque uma consulta. 801-8750-730. Art Design Dental. Porque ir para o Brasil cuidar dos seus dentes é coisa do passado. Então aqui, ó, eu tô começando a terminar a segunda parte da cebola. Vocês podem perceber aí que ela já tá bem mais coradinha. E o fundo da panela, olha aqui, ó. Isso aqui é o fonte, que é todo o sabor da cebola tá ficando grudadinho aqui. E exatamente isso que a gente quer. Vou colocar mais cebola aqui. Eu vou até terminar com isso tudo aqui logo. Pra agilizar o processo, porque tá todo mundo com fome, então... Tenho certeza que você tá com fome aí. Uma pena que a tecnologia ainda não mostra pra gente o cheiro das coisas, gente. Porque se estivesse aqui pra sentir o cheiro dessa cebola, eu vou te falar. Você vai ficar, ai, que delícia. Então, ó, terceira parte da cebola. Vou continuar cozinhando aqui. E você não precisa colocar mais manteiga. Se você quiser colocar um pouquinho mais de manteiga, é o critério seu, tá? Mas não precisa para essa quantidade aqui. E aí agora a gente vai cozinhar isso aqui até ela diminuir mais ou menos diminui assim de volume, né? A metade. Então você continua com o olhar bem perto aqui, vendo exatamente a cor que você quer. Como eu disse, eu quero uma cor mais dourada para nossa cebola. E aí você deve estar perguntando assim, né? Mas por que ela disse que o fogão elétrico não é tão bom quanto o a gás? Não é que não seja tão bom, gente. O fogão a gás, ele distribui melhor o calor, né? Porque você tem a chama embaixo da panela e aí, conforme você vai aumentando ou diminuindo a chama, ela vai, né, concentrando na parte do lado da panela também. Quando que o fogão elétrico fica só na parte de baixo da panela. Então esse é o problema. Muita gente fala, mas eu queimo arroz o tempo inteiro, né? E provavelmente é por isso, porque aqui você não tá vendo chama nenhuma. Aí se você vai fazer outra coisa, você fala, gente, aí começa aquele cheiro horrível de queimado. Você fala, meu Deus, eu esqueci o arroz no fogo. Mas essa parte é porque realmente o elétrico vai concentrar todo o calor embaixo da panela e o a gás ele distribui, entendeu? Então vamos continuar mexendo aqui, né? Aqui se a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Vou fazer aqui, ó, já tá quase no ponto que a gente quer. Mais ou menos mais uns 5 minutinhos e aí a gente pode começar a colocar o restante das coisas. Como eu disse, no fundo da panela, o fonte está construindo aqui e é exatamente isso que a gente quer. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre algum ingrediente aqui dos Estados Unidos que de repente você fala assim, gente, mas aqui no Brasil não tem? Manda pra mim aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Tá Servido Chef ou na USBR TV, nas redes sociais em todas, tá? No YouTube, no Facebook, a gente tá em várias plataformas inclusive. Então, se você quiser mandar pra mim, a gente vai responder pra você e vou continuar mexendo aqui. Um dos ingredientes que você deve estar se perguntando é esse aqui, né? Beef broth. A beef broth é o caldo de carne. Então aqui a gente tem dois, o beef broth e o beef stock, né? Um é feito com pedaços de carne e o outro é feito completamente com os ossos da vaca, né? Então assim, um ou outro não faz muita diferença, só a quantidade de gordura que você vai encontrar na caixinha, né? Mas no Brasil você encontra isso facilmente. Acho que o caldo quinora eles fazem isso em pó, mas se você quiser encontrar esse líquido, você também pode encontrar no supermercado. E outra coisa que você pode fazer, se você quiser ir no açougue, falar com o seu açougueiro para ele te vender somente os ossos da vaca, você pode fazer o seu caldo de carne em casa. E sai muito mais barato na real, porque você pode fazer uma quantidade bem grande, congelar e aí você vai usando conforme você vai cozinhando, né? Então fica a dica aí para você, se você quiser fazer em casa, esse aqui você pode fazer em casa, tá? E agora eu vou mexer mais um pouquinho aqui. Gente, que cheiro maravilhoso
que tá aqui. Então aqui a minha cebola já tá pronta. O que a gente vai fazer agora? Próxima etapa, eu vou colocar, eu vou deglaciar a panela. O que é deglaciar a panela? Como eu disse, vai criando aquela crosta no fundo da panela. Eu vou adicionar um tipo de líquido, geralmente um ácido, pode ser vinho, pode ser vinagre, pode ser um suco de limão. Nesse caso aqui, suco de limão ou lima não ficaria bom porque não é uma coisa exatamente os sabores não se combinam. Mas o vinagre é uma opção. Se você tem vinho branco, por exemplo, você abriu aquela garrafa de vinho em casa e não terminou ela, gente, não joga fora, deixa lá na geladeira e você pode usar ela para cozinhar, tá? Então eu vou pegar o meu vinho branco aqui, vou colocar 1/4 de copo para deglaciar a panela. Vou colocar aqui, ó, 1/4 de copo. Isso aqui vai ajudar a colocar essa crosta da comida que tá grudada aqui no fundo da panela de volta os sabores junto. Aí quando você colocar, você já mistura bem. E aí você vai deixar isso aqui evaporando um pouquinho, mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, que é o que leva para o álcool evaporar. Que aí muita gente fica com medo de cozinhar com álcool, né, o vinho e tal. Até porque tem muita gente que não pode tomar álcool, ou então por questões religiosas, não tem problema. Se você colocar álcool em alguma coisa que você está cozinhando, gente, não tem problema, só vai ficar o sabor do vinho, né, da fruta ali, da uva, mas o álcool evapora completamente, então você não precisa se preocupar quando você estiver cozinhando, tá? Então vamos aqui. E aqui tá voltando tudo pra dentro. Aqui, ó, não sei se dá dando pra ver aí. Ele tá soltando, tá? E aí, quando eu fizer isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a temperatura do fogão, vou continuar cozinhando isso aqui mais um pouquinho. E aí eu vou preparar outra coisa. Então vem comigo aqui, ó. Tomilho pronto. Eu vou aumentar o fogo novamente para mais ou menos médio aqui na panela. E eu vou adicionar todo esse tomilho aqui dentro, já para ir liberando todo esse sabor delicioso que o tomilho tem. Mistura bem para toda a cebola incorporar com ele. Aqui, ó, delícia. E aí esse calor da panela vai voltar e começar a liberar todo o sabor junto. Então o próximo ingrediente que eu vou colocar é o caldo de carne. Então, como eu já falei, caldo de carne, você pode colocar o beef stock ou beef broth, não vai fazer muita diferença. Infelizmente eu não consegui achar um que é a quantidade reduzida de sódio, que eu gosto mais, porque aí você consegue controlar a quantidade de sal. Mas se você não encontrar, não tem problema, tenha certeza que você tem que provar antes de colocar mais sal, tá? Então eu vou colocar um inteiro desse aqui, aí a gente vai ver a quantidade que vai dar. Eu vou ter que colocar mais um. Então vão ser duas caixinhas de beef broth. E aí, como eu falei, se você não gosta do caldo de carne, você pode utilizar o caldo de galinha. Às vezes eu coloco o de galinha junto também para dar mais sabor. Então eu vou colocar todinho aqui, ó. Então são 2 desse. E, como eu falei, vou adicionar o de galinha para dar mais sabor ainda. Esse aqui eu tô usando chicken broth. Pro de galinha também tem chicken broth, chicken stock. É a mesma ideia, tá, gente? Se você quiser fazer em casa, você pode ir no açougue e pedir para eles te venderem só os ossos da galinha e você faz em casa. Da mesma forma, por exemplo, no Thanksgiving, né, quando a gente pega o peito de peru, compra o peru e sobra toda aquela carcaça com um pouquinho de gordura e um pouquinho de carne, o que você pode fazer? Você pode usar aquela carcaça para fazer o seu caldo de galinha em casa, ok? Então eu vou colocar mais um desse inteiro, então são 2 de carne e 1 de galinha. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar 1 colher de sopa de ervas italianas. Deixa eu pegar as ervas aqui.
colocar uma colher de sopa. Você deve estar pensando, nossa, mas é muito. Não, não é muito. Te garanto que você vai gostar tanto, vai ficar tão delicioso. Aí mexe bem. Aí por que erva italiana? Porque eu gosto muito de misturar cozinhas, tá? Então fica muito mais gostoso quando você faz uma infusão, né, de uma cozinha com a outra. Então a gente está fazendo cozinha francesa, fusion com cozinha italiana, então fica muito mais legal. E aí eu vou colocar pimenta do reino. Aí você coloca a quantidade de pimenta do reino que você quiser, ok? Eu ainda não vou colocar o sal. Eu vou esperar a sopa começar a ferver. E assim que ela ferver, eu vou ajustar tanto a pimenta do reino e o sal, que eu vou provar também, tá? Então mexo aqui mais um pouquinho. E aí, agora a gente espera a sopa ficar fervendo. Depois que a sopa ferver, aí vem a melhor parte. Eu vou te mostrar o pão que a gente vai colocar e o queijo, tá? Você já pensou em ter plano de saúde? Ou você não tem plano de saúde? Então eu vou te contar um segredo aqui rapidinho. Você tem que contactar a Twizy. A Twizy Insurance, ela está localizada aqui nos Estados Unidos e ela atende a todo o país. E o mais legal de tudo, sabe o que é? Você não precisa se preocupar com o seu status imigratório. Você também pode ter o seu plano de saúde e ir ao médico na hora que você quiser por um precinho, ó. Ter um seguro de saúde significa ter a tranquilidade de atendimento médico e hospitalar em qualquer parte dos Estados Unidos. Quer saber mais? Acesse agora a nossa página, Twizy Insurance. Ficou fácil cuidar de você e da sua família. Então agora chegou a melhor parte. Gente, quem que não gosta de um pãozinho, né? Eu sou apaixonada com pão e se um dia eu tiver que parar de comer pão, eu tô ferrado, porque eu amo pão. Eu como pão o dia inteiro. Eu não sei como é que eu não engordo, essa é a parte boa, né? Mas assim, pão é vida, né, gente? Então, eu comprei esse sourdough lá no Liz Marketplace. Liz, vamos patrocinar a gente aqui, ó. Pois é, mas o pão deles é muito gostoso. Não só o sourdough, mas eles também têm o country French bread, que também é muito bom, se você gosta de pão francês. Infelizmente não é igual o nosso pãozinho francês lá no Brasil, né? Aqueles bolinhos assim, mas tem o pão inteiro e tem as bisnagas também. Então, se você quiser passar lá para comprar, muito gostoso. Então, eu vou usar o pão aqui. Esse aqui foi R$ 4,99. É um preço bom para o pão feito artesanalmente, né? E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. É legal você ver, ó, ele vem todo embaladinho, já vem num plástico. Muito bacana. E aí, ó, eu vou pegar nosso pão. Você vai ter que cortar umas rodelinhas. Não precisa ser muito grossa, porque se você colocar uma rodela muito grossa, o que acontece? Fica difícil de você cortar com a colher, tá? Então, mais ou menos assim, ó, 1 centímetro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar manteiga, claro, porque pão sem manteiga não é pão, tá? Só conheço uma pessoa que come pão sem manteiga. Eu sempre pergunto a mesma coisa. Gente, como é que você consegue? Porque fica seco, né? Então, eu vou passar dos dois lados aqui. E aí, o segredo, gente, sal de alho. Então, eu vou pegar o sal de alho, vou colocar um pouquinho aqui em cima, ó. É só um pouquinho mesmo para dar aquele gosto, tá? Então, eu vou cortar mais umas rodelas aqui, porque isso aqui vai dentro da nossa sopa. Então, mais manteiga também. E eu sou a louca da manteiga. Outra coisa que eu acho que eu tenho algum problema com isso. Eu tenho que contar pra vocês essa história, que é engraçado. O pão é como se... Por exemplo, a minha mãe tem esse negócio. Eu falava assim, mãe, passa uma manteiga no pão pra mim. Sabe o que ela fazia? Ela pegava a manteiga, ela passava assim no meio. Aí eu falava, cara, mas e o resto? Ah, come assim mesmo. Aí eu ficava com ódio, falava, gente, mas tem algum problema assim. Não, se você pede pra alguém passar manteiga pra você, você pega a manteiga, coloca em tudo, até aqui, ó, bem passadinho, tá? Isso aí eu tenho que confessar que isso é uma coisa de meio de louquinho assim. Mas eu vou te falar, fica muito melhor desse jeito, tá? Então você passa em tudo. Não tem aquela coisa só no meio, assim. As pessoas ficam rindo da minha cara quando eu conto isso, mas é engraçado.
Então é isso, aí você vai cortar mais ou menos umas 4 rodelas, tá? E aí se for o pão muito grande assim, você pode cortar no meio também. Então agora, gente, eu vou colocar esse pão no forno, 350 graus, para ele tostar um pouquinho, ficar assim bem gostosinho. Porque quando você colocar ele dentro da sopa, você não quer que o pão fique murcho, né? Então vai estar crocante, tá? Então vem comigo aqui no forno, vou colocar ele aqui, mais ou menos uns 10 minutos. E agora é só esperar para terminar. Na hora que ele estiver pronto, a sopa já vai estar mais ou menos pronta também. O que eu vou fazer? Já vai pegando as tigelinhas aqui, ó. E aí a gente vai começar a montar a nossa sopa francesa maravilhosa de cebola. Então agora eu vou tirar a panela daqui, vou colocar ela em cima da nossa bancada. O que eu falei previamente? A gente vai provar a sopa antes de colocar mais sal, ok? Só para ver se tá uma quantidade boa. Vou colocar um pouquinho mais de sal. E aí, que eu ia falar para você. Você tem que ficar bem esperto que a quantidade de sal você vai colocar aqui. Por quê? Porque a gente ainda vai colocar o queijo. E queijo tem sal. Então, a melhor coisa é que você não coloque muito sal. Só um pouquinho para balancear. Eu vou colocar ela aqui de lado. Vou pegar uma bowl. O pãozinho tá pronto. Então, como você pode ver, tá coradinho, lindo. E agora a gente vai começar a montar. Só que o que eu vou fazer? Colocar a sopa aqui na nossa bowl. E eu vou colocar caldinho aqui. Vou pegar um pão, um pedaço de pão, colocar aqui dentro. E eu vou colocar também o Italian Blend de queijo. Esse queijo aqui tem provolone, romano, tem fontina, asiago e parmesão, tá? Por que eu tô colocando esse? Porque, como eu falei no começo do programa, você tá misturando culturas. Então, 2 tipos de cozinhas diferentes, italiana e francesa. O gosto vai ficar muito melhor. Mas a receita tradicional, ele leva queijo gruyère, tá? Ele é bem mais caro, mas também fica muito, muito gostoso, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar queijo em cima. E aqui, eu vou levar essa bowl para dentro do forno para o queijo derreter. Assim que o queijo derreter, você tira, pronta para servir. Então, aqui, gente, ó, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Maravilhoso. O que eu gosto de fazer? Eu coloco uma forma embaixo, tá? Porque, né, as bowls, elas ficam bem instáveis dentro do forno, então é melhor colocar numa forma. E aí não vai sujar seu forno também. Eu coloquei o forno a 400 Fahrenheit, mais ou menos 250 graus Celsius, então vamos lá. E aí isso aqui vai ficar ali mais ou menos uns 5 minutos para derreter o queijo. Então já tá pronto, gente. Vem comigo aqui, ó, pra você ver o tanto que tá maravilhoso. Então, se você quiser deixar mais tempo para gratinar no forno, para ficar mais douradinho em cima, vai com tudo, né? Deixa aí mais ou menos uns 5, 10 minutos no seu forno e aí vai ficar com aquela corzinha dourada em cima do queijo totalmente gratinado, tá? E aí agora é só servir e ir para a galera, porque é muito bom, gente. Vamos comer. Outra coisa também que você tem que fazer quando você estiver servindo, não esquece de colocar um pratinho por baixo da bowl, porque a bowl tá muito, muito quente. E aí eu vou pegar a minha bowl aqui, vou colocar em cima do meu prato. E para dar aquele toque final, né, que a gente sempre faz, nós cozinheiros, para deixar tudo bem bonito. Coloca uma folhinha aqui um cabinho de tomilho em cima. E aí a nossa sopa de cebola francesa está servida. E você, tá servido? Então agora vamos provar, né, gente? Porque aqui a gente prova tudo ao vivo pra você. E aqui, ó, você vai comer assim, ó. Ele fica derretidinho assim, essa delicinha, ó. Mas fica com calma aí porque tá quente.
sem dúvida, é minha sopa favorita. É muito gostosa, porque tem cebola caramelizada, tem caldo de carne, tem caldo de frango, tem pão e tem queijo. Não tem como você errar com isso, né? Então é isso. Se você gostou, por favor, deixa sua curtida aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá? Serviço Chef e USBR TV. E outra coisa, deixa seu comentário. Se você resolver fazer em casa, manda uma mensagem pra mim. Eu vou ficar muito feliz de saber que você amou a receita. Ai, mas foi muito bom, ficou uma delícia. Também se você não gostou, não tem problema, né? Porque a gente dá espaço pra todo mundo. Se você gostou, perfeito. Se você não gostou, tá tudo bem também. E aí, ó, você tá servido? E a gente se vê no próximo programa. Tchau, gente!